Amém. Santo. Graça e paz, igreja do avivamento. Você pode dar um aplauso bem gostoso para Jesus? Eu vou pedir que você se coloque de pé. Para mim é uma alegria estar aqui nessa tarde, para junto com os irmãos, apóstolos, bispos, pastores, nos alegrar na presença do Senhor. Tantas palavras, né, já foram ministradas nesse dia, e eu creio que o Senhor tem muito mais para nós nesse dia, né? A minha esposa, a pastora Lucira, nós somos casados há 36 anos, temos 3 filhos e uma netinha. E nós temos uma igreja em Ribeirão Preto. Os meus discípulos estão aí, pastores aí de aliança, estão aí. E eu quero ser breve nessa tarde. Abre a tua Bíblia. E o tema dessa palavra é: o líder desatador ganha vidas e forma líderes. O líder desatador ganha vidas e forma líderes. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra que prevalece: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, ou Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira o seu sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Pode sentar. Quero agradecer ao meu apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia. Falo que eu sou o filho negão dele, né? Quero agradecer a Deus pela vida deles. Em primeiro lugar, queridos, para eu ser um líder desatador, eu preciso tirar toda a contaminação do Egito na minha vida, ou na vida daquele que vai ser o desatador. Precisa tirar toda a contaminação. Veja que Deus, ele se apresenta a Moshe, ou Moisés, e o Senhor, ele não se revela a Moisés enquanto Moisés não tira os sapatos, as sandálias ou parcas, em outra tradução. Enquanto ele não tira aquelas sandálias. Por que que Deus fala para Moisés tirar a sandália? Primeiro, porque aquela sandália tinha passado em muitos lugares. Moisés aqui está com 80 anos. E aquela sandália tinha andado em lugares contaminados. E nós não podemos chegar diante de Deus com coisas ainda do Egito nas nossas vidas. Precisamos tirar aquilo que ainda resta do Egito nas nossas vidas. E aquelas sandálias, elas tinham caminhado e passado em muitos lugares, templos pagãos. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a partir de agora, Moisés, você vai começar a andar em uma nova dimensão.
E para você andar numa nova dimensão comigo, Moisés, você tem que tirar da tua vida aquilo que é do Egito ainda. Em segundo lugar, porque Deus fala para Moisés tirar a sandália dos pés, ou o sapato, ou parcas, porque naquela sandália tinha uma figura do Deus Ra, o Deus do sol. Acabaciar, estocar terra, sério. E Deus falara para Moisés: arranca a sandália, Moisés. Tira a sandália, Moisés, porque eu, conjecturar, né? Eu sou o sol da justiça. E nós não podemos, o líder que vai desatar vidas, o líder que vai ganhar vidas, formar líderes, ele não pode ter na vida dele aquilo que ainda é do Egito. Cutuca o seu irmão e diz assim: tem alguma coisa do Egito ainda, irmão, na tua vida? Tem alguma coisa do Egito ainda na tua vida? Terceiro lugar, por que Deus fala para ele tirar a sandália? Porque era um gesto de reverência. Não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Temos que ter reverência para com o Senhor. Temos que ter reverência para com Deus. E aí, no verso 6, depois que Moisés tira as sandálias, porque Moisés não conhecia Deus. Deus chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés, Deus chama você pelo teu nome. O Senhor faz menção do teu nome. Se você for numa página policial, é coice de mula, cara de jegue, mas com Jesus o negócio é diferente. Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar na tua casa. Então aqui no versículo 5, Deus vai se revelar a Moisés. Só depois que Moisés tirou aquilo que estava contaminando a vida dele, aquela sandália. E no versículo 5, diz a palavra do Senhor, capítulo 3, verso 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Iacove, o Deus de Jacó. Por que Deus se revelou a ele só depois que ele tirou? Eu não entendo. Tem pessoas que querem revelação de Deus, mas não querem tirar nada. Quer que Deus revele o profundo e escondido sem tirar nada. Com Deus o negócio é diferente. Até irmão, assim, com Deus o negócio é diferente. O profeta Eliseu mandou falar para Naamã: Naamã, lá na Síria você faz o que você quer. Aqui o negócio é diferente. Vai se humilhar. Vai se humilhar. Então o líder desatador e ganhadores de alma e formador de líder, ele precisa tirar da vida dele a mentira, tirar da vida dele a prostituição, tirar da vida dele o apontar de dedo. Precisa tirar da sua vida. Segundo lugar, eu preciso temer ao Senhor, porque a Bíblia diz que Moisés temeu olhar para Deus, quando ele tem a visão do Senhor, ele teme o Senhor. E a visão celular no modelo dos 12 é tão maravilhosa, queridos, que trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida, para que nós possamos ter temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão. Então nós precisamos. Agora no versículo 7, o Senhor vai falar para Moisés. Então disse o Senhor:
tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Veja, antes o Senhor não falou. O Senhor podia chegar para ele e já falar tudo isso, que está aqui no versículo 7, 8 e 9. Deus não falou, porque Deus estava esperando primeiro ele tirar aquilo que era do mundo na vida dele. Então Deus, nesta tarde, vai te ungir. Deus vai te revestir. E você será um líder, desatador, ganhador de almas. Você será um líder no seu território, que vai fazer a diferença. Cadê esse líder? Levanta a mão aí para o céu, em nome de Jesus. Você vai ser um referencial. Aonde você entrar, você vai ser um referencial. E aí o Senhor começa a falar para Moisés o desejo do coração dele. Para Deus falar o desejo do coração dele para nós, precisamos nos despir, precisamos tirar aquilo que abomina o Senhor, aquilo que entristece o Senhor. Aí, no versículo 10, que Deus vai falar sobre enviá-lo. No versículo 10, diz assim, 3:10. Diz assim: vem agora, pois eu te enviarei. Depois que tirou a sandália, depois que ele cobriu o rosto, panaive, o rosto, ele cobriu o rosto, temeu o Senhor, aí sim o Senhor vai enviar ele. Deus vai te enviar. Deus vai usar o teu líder para te enviar. Mas primeiro tem que tirar. Tem que tirar, irmão. Tem que tirar. Ok, dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Segundo lugar, o líder desatador precisa ser livre. Fala assim, livre. Moisés não era escravo. Um escravo não liberta outro escravo. Se o líder desatador, ele é escravo da pornografia, como ele vai libertar uma pessoa e desatar uma pessoa na pornografia, que faz uso da pornografia? Se esse líder, ele é mentiroso, caloteiro, fofoqueiro, porque mulher fofoqueira é terrível, mas homem é pior. Homem candinha. Então, Moisés, ele nunca teve grilhões nos pés. Na época havia Josué, Arão e Ur, lá no Egito. Deus não podia ter levantado eles para ser o líder de Israel? Sim ou não, igreja? E por que Deus não levantou? Porque Deus não escolheu eles para ser o líder de Israel? Porque eles tinham a mente de escravo. Eles tinham a mente de escravo. E repito, escravo não liberta outro escravo. Quantos estão entendendo? Diga, estou entendendo tudinho. Um escravo não liberta outro escravo. O escravo da pornografia não liberta o que está na pornografia. O escravo da mentira não liberta o que está sendo escravo da mentira. O líder desatador e ganhador de almas, ele vai desatar líderes. Então agora, Deus fala, Moisés, você vai agora no Egito. Você vai porque eu vou tirar as famílias do Egito. Eu vou tirar as famílias do Egito. Através da sua vida. O Senhor Jesus, capítulo 11 do livro de Iohanã, de João. Ele diz, capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro,
ele diz, tira a pedra. E eles tiram a pedra. E o Senhor diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro ressuscitou, mas estava todo amarrado. Tem pessoas que aceitaram Jesus, mas está todo amarrado. Tem pessoas que profetizam, mas está tudo amarrado. Tem pessoas que têm dom de revelação e de revelamento, mas está tudo amarrado. E o Senhor diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Jesus ressuscita. O papel para desatar é da igreja. É do líder. Jesus não desatou Lázaro. Jesus ressuscitou ele. Jesus não desatou ele. Levanta a tua mão e diga, esse papel Deus deu para mim. Eu vou desatar os Lázaros que acabaram de ressuscitar. Dê um aplauso ao Senhor. Aí Moisés, já com essa história, Moisés vai para o Egito. Terceiro lugar, o líder desatador, ele precisa ter aliança com Deus e com o seu líder mor. Se ele não tiver aliança com Deus e com o seu líder, ele não tem êxito, ele não tem conquista, ele não tem vitória. Então Moisés está indo para o Egito. No capítulo 4, verso 24, a Bíblia diz que ele para numa estalagem com Zípora, com Gerso e Eliezer, os filhos. E aí Deus chama Moisés. Escute, como pode Deus chamar um homem num dia e querer matar ele no outro? A Bíblia diz que Deus queria matar Moisés. O Senhor queria matar Moisés por causa da circuncisão. Circuncisão, o Berit Milat. Berit, aliança. Circuncisão fala de aliança. E Moisés, ele então, Zípora foi uma mulher de Deus, né? Deus tem levantado as mulheres e Deus tem guardado a nossa vida através delas. Para não matar a nossa vida, né? A Bíblia diz então que Moisés, ele não faz isso, mas Zípora faz. E por que Deus está olhando assim, fazendo isso? Deus se irou. Porque Moisés, ele ia voltar para o Egito. Moisés ia confrontar os principados daquele lugar. E como você quer fazer guerra espiritual sem aliança com o líder e com Deus? É um aplauso ao Senhor. Penso eu, não a Bíblia. Eu falo eu, não a Bíblia. Eu entendo dizer Deus assim, se os principados matar Moisés, eu mato ele. Tem que ter aliança. Pergunta para o teu irmão, qual é o nível da tua aliança com Deus e com seu líder? Qual é o nível da tua aliança com Deus e com o seu líder? Eu não sirvo a homem. Você está totalmente enganado. A Bíblia diz que quando o profeta Elias chega na casa de Eliseu, e ele joga um manto sobre Eliseu. Ele diz, olha Eliseu, você sabe o que Deus fez contigo, viu? Tá, eu vou beijar a minha mãe e meu pai. Pode beijar a tua mãe, pode beijar o teu pai. Vai ser profeta primeiro dentro da tua casa. Depois você vai ser profeta da nação. Primeiro tem que ser profeta dentro de casa. Vai lá, beijar sua mãe e seu pai. Mas você sabe o que Deus fez com você, né? E aí joga um manto nele de treinamento. Você vai passar por um treinamento. A Bíblia diz que ele começa a servir a Elias. O texto diz isso. Ele começa a servir a Elias. Como está o nível da tua aliança? Palavra, até papagaio fala, meu irmão.
falácia, discurso. Conta comigo, meu líder. Vem para oração, meu filho. Líder, conta comigo. Só vem o líder. Qual é o nível da tua aliança? Qual é o nível da sua aliança com Deus, com o seu líder? O líder desatador de vidas, o líder desatador ganhador de almas, ele tem aliança. Diga, teu irmão, aliança não é discurso. Não adianta falar que tem aliança e não aparece. Não adianta falar que tem aliança. Ah, meu líder, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Mas que aliança é essa? É um aplauso ao Senhor. Moisés vai trabalhar na vida de Josué 40 anos. Não foi 40 dias. O número 40 é teste. 40 anos trabalhando a vida de Josué. E muitas vezes, querido, começamos a trabalhar a vida de um líder. E aí, só porque o líder não foi na escola de líder, ah, não, isso não presta. Não, você não tem compromisso com Deus. Moisés teve que aprender, porque Moisés, ele era iracundo. Moisés matou um homem, fez um buraco, escondeu e colocou o homem. Moisés era terrível também, mas Deus trabalhou. E quando Miriam, no livro de Números capítulo 12, Miriam e Arão se levanta contra Moisés. O texto diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas antes não era. O líder desatador, ele precisa ter paciência, de ter uma paciência. Paciência, tenha paciência com o seu. Você deu tanto trabalho para Deus, sim ou não? Você deu tanto trabalho para o seu discipulador, sim ou não? E agora você quer que as pessoas cheguem pronta? Ninguém vai chegar pronto. Quando chega pronto dá problema. Quando chega pronto dá problema, porque não pensa, não tem o mesmo pensamento que você tem. Vai querer implantar algo na tua igreja, que ele não concorda, que ele saiu de lá falando mal e vai querer implantar na tua igreja. Um aplauso ao Senhor, é verdade ou não é? Por que você saiu de lá? Ah, eu saí porque eu não concordava com isso. Passa algum tempo, quer implantar aquilo que ele não concordava. Isso é quem vem pronto. Não estou entendendo. Está entendendo? Dá um cutucão no teu irmão. Dá um cutucão na quinta costela dele. Está entendendo, varão? Diga, está entendendo? Fazer discípulo de Jesus. Fazer discípulo. Discípulo não vem pronto. Discípulo não vem pronto, tem que fazer o discípulo. Tem que ministrar o discípulo. O chefe manda. O líder ensina com exemplo. Dê um aplauso ao Senhor. Você não ora, a pessoa não ora, quer que a pessoa ora. Você não ora. Tem que jejuar, viu, irmão? Aí você vai na cadeia para o platão de comida. Estou no monte, pastor. É monte, o pau, monte. Está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Está entendendo? Em nome de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 18 que Jetro vai até Moisés, levando o Gerson e Eliezer e a Zípora. E quando ele chega, ele colhe e fala para Moisés: Moisés, eu ouvi a respeito dos feitos que o Senhor fez através da sua vida, Moisés. Que maravilha, Moisés. E aí no outro dia, livro, levanta a sua mão, diga: no outro dia.
Diga no outro dia. Jetro olhando para Moisés. Falou, Moisés, você fica sentado e o povo de pé o dia inteiro? O que você está fazendo com o povo, Moisés? Moisés estava de pé, sentado, e o povo de pé. Está entendendo? Aí Moisés poderia dizer assim, quarto lugar, irmãos. Quarto lugar. A humildade do líder desatador de vidas. Moisés podia dizer assim, ô Jetro, você sabe com quem você está falando? Você é um pastorzinho aí. Eu sou Moisés. Ei, eu sou o apóstolo Moisés. Joguei o cajado, virou cobra. Coloquei a mão dentro da roupa, lepra, depois tirei, estava tudo igual pele de bebê. Rapaz, você sabe com quem está falando? Ele falou isso? Não. Em Provérbios, diz assim, Provérbio capítulo 1, verso 8. Shema, Beni, Mussar, Avirá, Atishô, Torate e Mirra. Filho meu, ouça a instrução do seu pai. Está entendendo? Ninguém vai me instruir, eu sei tudo. Não. Sempre vai ter alguém com mais unção do que você. Sempre vai ter alguém que Deus vai usar mais que você. Ou você acha que Deus se impressiona com a unção? Deus se impressiona com aquilo que é dele. Não estou entendendo? Está entendendo o nome de Jesus? Estou me fazer entender? Chique, né? Dê um aplauso a Jesus. Instrução. Hoje você vai sair com 3 palavras desse congresso. De muitas palavras que você vai ouvir. A primeira é Da'at. Diga Da'at. Diga Da'at. O que é Da'at, pastor, apóstolo no hebraico? É conhecimento no hebraico. Rohemá. Diga Rohemá. É sabedoria. Mas não é essa sabedoria daqui não. É sabedoria de lá. E Mussar, instrução. Compreende o que eu falo em nome de Jesus? Você vai ser uma grande líder também, um grande líder desatador e ganhador de alma. Davi foi um grande desatador, um grande líder. 400 homens vai até Davi na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que Davi se faz líder deles. Mas eles chegaram angustiado, endividado. E no meio dos 400 tinha um chamado Samá. Diga Samá. Samá foi desatado por Davi. E quando Samá está no teu campo, você conhece a palavra, defendendo o campo de lentilha, todo mundo vai embora, mas Samá fica. Porque Samá foi desatado por quem? Por Davi. Está entendendo? Então, ninguém quer um líder fraco sobre a tua vida. Davi liderou ele. E ele, a Bíblia diz que a espada grudava na mão de Samá. 2 Samuel 23, 11. Então eu preciso ser desatado. Eu preciso ser desatado por um líder forte. O meu líder é forte. Chamado Fábio Abud. É um líder forte. É um líder forte. É um líder que se precisar confrontar você, ele vai confrontar em amor. Porque não podemos ter os nossos discípulos como amiguinho. Tem amiguinho, amiguinho. Aí perde o respeito. Acabacia mandou Aravacei. Não podemos também ser duro com eles.
mas temos que agir pelo Espírito. Se é a hora de confrontar, tem que confrontar. A hora de trazer para perto, tem que trazer para perto. Quando estou entendendo o que Deus está falando, diga: eu entendo, Senhor. Eu entendo, Senhor. Nesta tarde, estou entendendo. Samuel foi um grande líder da nação de Israel. Mas quando ele era mais jovem, ele não conhecia a voz de Deus. Verdade que Deus falou com ele quantas vezes? Quantas vezes Deus chamou ele? Vamos lá, me ajuda. Quantas vezes? 3. E aí Eli falou: quando ele te chamar, você vai dizer: fala, que o teu servo ouve. Não estou entendendo. Quantos estão na casa de Deus e não sabe quem está falando? Se é a alma, se é o diabo, se é, não há discernimento. No meu entendimento, o dom mais importante que a igreja tem que ter, 2, o mais importante. Primeiro, o amor. Segundo, o discernimento. Discernir. Quando o camarada vem com aquela conversinha, mas vai dizer: mulher de Jeroboão, já te vi. O profeta estava cego, gente. E o discernimento do homem? Eita, vai dizer para o teu marido lá que o filho vai morrer, não vai viver não. Deus vai te usar, diga: eu recebo, como nunca usou na terra. O Senhor vai te usar. E Deus fala para Moisés: Moisés, o lugar que você vai pisar é santo, é separado. Então, para andar comigo tem que ser do meu jeito, Moisés. Do meu jeito, Moisés. E uma certa feita Moisés se irritou com o povo. E Deus falou: Moisés, por que você fez isso, Moisés? Não, é porque... Moisés, você é líder. Por que você fez? Passou-se um tempo, Deus mostra a terra e fala para ele: você não vai entrar na terra. Lembra de Meribá? Tem pessoas que agem de rebeldia e acham que Deus esquece. Fala para o irmão: Deus não esquece rebeldia. Faz rebeldia com o líder e acha que Deus esquece. Fala assim para o teu irmão: o apóstolo não está bravo. Está ensinando. Dê um aplauso ao Senhor. Levanta a sua mão para o céu. Você vai aprender a lidar com a glória de Deus. Só 5 falaram amém. Você vai aprender a lidar com a glória de Deus. Então assim, glória, a palavra glória quer dizer honra. A palavra glória quer dizer kavod, diga kavod. E a palavra glória quer dizer keved. Kavod, keved, kavod, keved, kavod, keved. Kavod é glória. Keved é peso. Peso da glória. Peso da glória. Vocês estão entendendo? Então virá um peso de glória sobre a tua vida nesse seminário. E o fígado é o órgão mais pesado do corpo humano. Ei, caçai. Legamão de praia se andaraga soi. Qual é a função do fígado? Tem algum médico aqui? Deve ter algum médico. A função do fígado é filtrar tudo de ruim. Então a glória pesada tira tudo de ruim do corpo de Cristo. Levanta a tua mão para o céu. Nessa tarde, Deus olhou para você e falou assim: é você mesmo. Manda outro, Senhor. Não, é você. Moisés, vem cá, Moisés, vou te ensinar algo. Você não sabe ainda. Eu vou te ensinar algo. Pega a madeira e joga no chão.
virou uma serpente, pegou pela cauda, coloca a mão, ok. Se eles não crerem em você, com esses 2 sinais, você vai pegar a água do rio e vai jogar, abaixar. Abaixar quer dizer terra seca. Vai jogar na terra seca. E aí ele vai ver que eu não estou brincando. Eu não vou mandar você sem eu te capacitar. Levanta a tua mão. Eu vou te enviar, mas antes eu vou te capacitar. Eu vou te encher. Lagadora soi de unção. De que me lavaçuia boca me sai. Quando você abrir a boca para falar, de comandagacia plácia, as pessoas vão entender que você tem intimidade com o Senhor. Que você não é aventureiro, mas que há na tua vida unção. Diga, a unção atrai, mas o que consolida é o caráter. Calabaçui. Eu tenho visto, eu pregava muito nas igrejas de uso e costume. Muito. Não estou falando mal, isso não é, mas é muito dons. Muito poder e pouca palavra da vara. Palavra. O que limpa é a palavra. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra. Deus me acordou 3 horas da manhã. O Senhor me acordou. E quando Deus acorda, você faz assim. Ó, teu irmão. Crente, discípulo, não perde sono. É despertado para orar. Só perdeu o sono nada. Deus te chamou. Você que virou para o canto. Deus me chamou. Quando, querido, presta atenção. Lembra como você era? Lembra como você era? Você orava. Você adorava o Senhor. Porque parou. Só porque se levantaram contra a tua vida? Me rejeitaram. Faz parte do chamado. Primeiro, para você ser aceito, você é rejeitado. Faz parte do chamado. Davi chega na cidade dele. A cidade está em ruína. Os amalequitas entraram, queimaram tudo, acabaram com tudo. E a Bíblia diz que Davi chorou o dia inteiro. A Bíblia diz que Davi chora o dia inteiro. E aqueles homens que ele desatou, pega a pena para atacar nele. E a Bíblia diz que ele vai consultar o Senhor. E ele fala para Deus: Deus, eu vou atrás deles, vamos reaver o que nós perdemos. Deus diz assim: vai, porque eu darei eles nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Davi reúne o povo e vai, os valentes dele. Só que é o seguinte, 600 soldados, 600 homens vai com Davi. Só que no meio da caminhada, 200 param. E aí esses 200 se torna guardador, cuidador de bagagem. Está entendendo nessa tarde? Tem pessoas, queridos, que não vão ser linha de frente. Você tem que ter paciência. Você tem que ter amor. E aqueles guardadores das bagagens, 200 homens, e os 400 foram para pelejar. Vai ter pessoas na tua igreja que você vai olhar e dizer assim: esse eu não posso colocar em guerra. Esse eu não posso colocar lá e fechar a cidade. Vamos fazer um ato profético e vamos fechar a cidade. O diabo mata essa pessoa, porque ela não é de guerra. Lembra quando Davi quis matar Urias? O que ele fez? Colocou Urias aonde? Na frente. Urias não era da guerra. O líder desatador, ele tem que ter esse olhar, esse olhos clínico. Olhar e ver, não, esse é para esse lado, essa é para essa área, esse é para essa área. Levanta a tua mão e diga glória a Deus.
Sabe por que não fluiu ainda? Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. O líder desatador, ele tem que ter sensibilidade. Porque de repente você está aqui insistindo com a pessoa lá, e a pessoa não é daquela área. A pessoa quer cantar, mas ela não é na área do louvor. Meu filho, você não é dessa área, não vai dar certo. Eu quero ser intercessor. Ora, 5 minutos, para. Que intercessor é esse? Deus vai te mostrar a pessoa certa no lugar certo. E a tua igreja vai crescer. A tua igreja vai crescer. Porque você é um líder desatador. Estou terminando. Deus trabalha a vida de Moisés. Moisés trabalha a vida de Josué. Moisés trabalha a vida de Arão, que se torna sumo sacerdote. Trabalha a vida de Ur. E quando então ele vai passar o cajado, para Josué, ele diz: eu estou com 120 anos, e agora Deus não vai permitir que eu coloque eles na terra. Você, Josué, está sobre os teus ombros. Eu vou colocar as mãos sobre você, alagar-se, e virá uma unção. Dará-se, e toda Israel verá que o Senhor te escolheu. Muitos vão ver que Deus te escolheu. Você não foi escolha de homem. Deus só usou o homem para fazer aquilo que já estava no coração dele. Você é a escolha de Deus, e Deus escolheu você e colocou no coração do seu líder. Mas só entendendo o que Deus está falando, em nome de Jesus. Aí Josué está na unção. Moisés já tinha morrido, e agora Josué vai conquistar a primeira cidade, Jericó. E a mesma palavra que Deus falou com Moisés, Deus fala com ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Mas o Senhor diz assim: eu já te dei Jericó, já te dei as pessoas, já te dei na tua mão. Deus já te deu. Não pegou. Deus já te deu. Não pegou. Deus já te deu. Vou bater. Deus já te deu. Líder, Deus já te deu. O Senhor já entregou a cidade na tua mão. O Senhor já entregou a cidade na tua mão. Eles não sabem disso. Mas onde você mora, todos são seu discípulo. Eles não sabem disso. Você não é apóstolo daquela igreja, você é apóstolo da cidade. Levanta a tua mão para o céu. Eu queria que você se colocasse de pé nessa tarde. Ladate Rohemá almoçar, Leravim e Mirei Navim. Provérbios capítulo 1, verso 2. Mishilei Shalomon Mei David Meller Israel. Provérbio de Salomão está no estado construto. Agora deixa eu te falar algo. Eu estava ali e digo: Deus, eu falo ou não falo? Eu digo: fala, você vai agradecer o meu nome. Que nesse Akamassai que eu provia. Fala que você vai engrandecer o meu nome, não é o seu. Você não veio aqui para falar de você, veio falar de mim. Então fala. Assim, queridos, Moisés extraiu o líder que estava dentro de Josué. Havia um líder dentro dele. E o Senhor falou: fala. Os meus pais, eles eram deficiente visual, os dois. E eu fui privado de estudar. Só joguei bola. Fui estudar com 28 anos. Fui aprender a ler com 28 anos. Quem assinava os meus contatos era minha esposa.
E aí Deus falou, você vai ser um grande líder. Eu digo, eu creio, Senhor, mas vai estudar. Eu digo, não vou, Senhor. Eu sou conhecido em Ribeirão. Como é que eu vou para o Mobral? Eu sou conhecido. Deus não quer matar o nosso orgulho, ferir o nosso orgulho. Deus quer matar, irmão. Deus não quer ferir seu orgulho, não. Deus quer matar. Isso é para a glória dele que eu estou falando. E aí vai eu para o Mobral aprender. A minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. Deus tem me levado a muitos lugares para pregar. Eu tenho arrastado ela. Eles falam, você vem? Vou. Um apóstolo do Maceió, vem sozinho. Eu digo, não, eu só vou se for com ela. A minha branca. E aí Deus fala, vai estudar. Eu fui estudar. Vai para a faculdade. Aí o Senhor falou, vou te dar mais. Vou te dar o hebraico e o aramaico. Quando Deus levanta, Ele levanta. E nessa tarde Ele olha para você e fala assim, você é um líder. Você é um líder. É necessário você entender isso. Há uma multidão a te espera. Há uma multidão esperando o abrir da sua boca e a palavra do Senhor que vai ser ministrada através de você. Há uma multidão, irmãos. Eu conto testemunho, as pessoas acham que é mentira. Eu não minto não, irmãos. Eu tenho andado para o Brasil aí, pregando a palavra e cuido da igreja. E sou discípulo. Eu estava em Santa Catarina, ia pregar 2 noites. Ia pregar sobre cura. E aí eu liguei para o apóstolo, ele ia fazer o casamento do apóstolo Alceu. Apóstolo, estou aqui, só ora por mim. E ele orou pela minha vida. Não quero fazer carreira solo. Não tenho isso no meu espírito. Eu devo muito ao apóstolo Fábio, à apóstola Cláudia, a visão celular no modelo dos 12. Você entende isso em nome de Jesus? Eu quero orar por você nessa... Posso, apóstolo? Eu quero orar, posso? Eu quero orar por você. Quem sabe você está desistido. Quem sabe você está cansado. Quem sabe você está dizendo, eu estou sendo perseguido. O treinamento de Davi foi ser perseguido por Saul. 17 anos levou para ele ser ungido a rei. Esse período todo ele foi perseguido. Saul mandava dardo nele, flecha nele, ele fazia assim, ó. E não reclamava e não falava do ungido do Senhor. Quem trata com o ungido de Deus é Deus. Não põe a mão não. Não põe a mão não. Quem trata com o homem de Deus, ungido de Deus, apóstolo, é Deus. Não fala, ó, tá quietinho. Fala não. Quem sabe nessa tarde você precisa de oração. Só aqueles que querem uma oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Haverá uma unção sendo derramada sobre. Eu quero que os apóstolos me ajudem aqui embaixo. Eles que estão aí. Você está com o seu líder vai colocar a mão sobre a tua cabeça. Por quê? Porque Moisés colocou as mãos na cabeça de Josué. Ele amaia sou. Ele mandará e a sua mão de comanagada soi. Leia sorabacamanagassi andaramosoi. Begibidirian seme que a plácia camasui andecácia. Rabacomidi que te plécia candarava soi.
Você que está aí se sentindo desistido, fracassado, dizendo Deus errou na escolha. Deus não erra, Deus te escolheu para você ser um líder desatador, ganhador de alma, e vai formar muitos líderes. Levanta as tuas mãos para o céu e começa a orar em língua estranha. Ai, o mais alto que você puder. Começa a orar em línguas mais alto que você puder. Começa a orar em língua mais alto que você puder. Faz tremer o céu com a sua oração. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Ei, vai orando, 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 vai orando. Orando, 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 orando. Ei, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Calabasora bacamandarabassoi, ei, calabasara mandarabia sub, camase mandarabachora bacai. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Receba aí poder, receba 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 a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus. Ora calabassuria me canta labas. Maravilha, 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 maravilha. Ei, calabas. Levanta a tua mão para o céu. Eu já vou dar o final aqui. Escute. Moisés falou: Josué, fica aqui, que eu vou subir para o monte. Fica aqui, Josué. Eu vou subir para o monte. Eu vou adorar a Deus no monte. Adoração não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com música. A palavra adoração quer dizer eved, eved. Avodá, eved servo. Avodá é adoração. Adoração é entrega. Fique aqui, porque eu e meu filho vamos no Moriá. E havemos adorado, voltaremos. Que nesse andou adorar, levanta a tua mão, diga: eu preciso entregar nessa tarde a minha vida, os meus projetos, os meus planos. Eu preciso entregar na mão do Senhor, porque Ele sabe o que Ele faz. Eu quero adorar Ele nessa tarde. E adoração é entrega. Adoração é entrega. Adoração é entrega. Só quem entendeu nessa tarde, levanta a mão bem alta e dê um aplauso bem forte para Jesus. Cadê o propósito? Cadê o amor? Aleluia.